Salve, nação corintiana! Eu vou tentar esclarecer aqui, do começo ao fim, o porquê que o contrato do Corinthians com a Vaidebet está rendendo ao presidente Augusto Melo um processo de impeachment, de cassação do seu mandato. Basicamente é isso, pessoal. O Augusto Melo, no começo de sua gestão, lá em janeiro de 2024, ele foi procurado, ele e o Marcelo Mariano foram procurados pela empresa Vaidebet para fechar um patrocínio. Uma reunião confirmada pelo próprio Augusto, pelo próprio Marcelo Mariano e também pelo empresário o André, da Vaidebet, e se reuniram em um hotel em São Paulo, na qual o Augusto estipulou o valor e a empresa aceitou o contrato. E aí, perfeito, um baita negócio para o clube, um baita investimento, um baita patrocínio, até então maior do país. Mas, quando foram redigir o contrato, quando começou a elaboração do contrato entre a empresa e o Corinthians determinou que existiria um intermediário do clube. Tudo bem, assim, faz parte de toda a negociação haver um intermediário. O problema é o quê? Não existia esse intermediário antes, esse cara não participou dessa busca dessa empresa, a empresa veio até o Corinthians e aí de repente aparece um intermediário. E para piorar, pessoal, esse intermediário, tudo bem, o valor é 7%, equivale a 25 milhões e 200 mil reais, é um valor gigantesco, mas faz parte do negócio, faz parte do comércio e tudo mais. Acontece que esse intermediário é um dos marqueteiros de campanha do Augusto Melo. Então, vejam, o Augusto Melo fechou um contrato de patrocínio com a Vaidebet, sem a participação desse empresário, e de repente, no redigir do contrato, nos dias que estavam redigindo o contrato, esse patrocinador, esse intermediário aparece através da sua empresa, a rede social mídia. Não vou nem citar aqui a questão da empresa ter um laranja lá, ter uma movimentação de uma empresa de laranjas, até de uma senhora muito humilde que apareceu lá como uma das sócias, e ter esses depósitos milionários lá. Acontece que é isso, ó, é um intermediário que não participou da negociação, apareceu no contrato a pedido do Corinthians, a pedido do Augusto Melo e do Marcelo Mariano, e esse intermediário ia levar, no caso, 25 milhões de reais, tá bom? 25 milhões e 200 mil reais. Só que esse intermediário, ele nada mais é do que marqueteiro de campanha do Augusto Melo. É o Alex Cassundé, ele fez parte da campanha do Augusto Melo. Tá aí, já abre precedente para abrir um processo de impeachment, pessoal, pela gestão temerária no clube. O Augusto Melo, ele sabia disso aí, que existia esse intermediário, ele participou dessa inclusão desse intermediário no contrato, na negociação, e tanto que ele, até hoje ele não nega que realmente o intermediário está lá e tem que colocar. Acontece que ele não participou da negociação. Então por que ele tem que estar nesse contrato? Entende? Então assim, é uma gestão temerária e isso já abre precedente sim para a abertura de processo do impeachment, tá bom? Então, rapidinho aqui, ó, a empresa veio atrás do Corinthians, não foi a Corinthians que foi atrás da empresa, não precisou de intermediário para chegar nessa empresa, a empresa precisou de intermediário para chegar no Corinthians. Quando chegou no Corinthians, fechou o negócio, o Corinthians deu um valor, eles aceitaram, e de repente começou a pintar o intermediário no Corinthians. É como que a sua empresa, pessoal, vamos supor o seguinte, você tem uma empresa, você conseguiu fechar um contrato com um fornecedor. Vamos colocar assim que você, ó, eu fechei uma venda com o Zezinho da esquina lá. A venda gira em torno de R$1.000. Você, pessoa física, o dono da sua empresa, você foi lá e fechou o negócio. Mas você preferiu, você quis colocar um intermediário porque você é amigo dele, sendo que esse intermediário não participou da negociação. Então isso é muito obscuro e em nenhum momento o Augusto tenta se defender. Ele, a todo momento ele tenta atacar a oposição, atacar o processo e atacar o Conselho Deliberativo, dizendo que é golpe, que querem tomar o poder à força e tudo mais. E um detalhe muito básico, pessoal, que desse desenrolar todo aí, ó, quem denunciou foi o seu segundo vice-presidente, Armando Mendonça. Quando ele descobriu, ele chegou ao Augusto Melo e falou para ele que existia uma irregularidade. O diretor financeiro, Rosalá Santoro,
que começou na gestão do Augusto Melo, os primeiros pagamentos dessa comissão, a esse intermediário, o Alex Cassundé, ele estava viajando e o Marcelo Mariano tomou a frente da direção financeira e começou a pagar os boletos. Dentre os boletos, ele pagou esses boletos do Alex Cassundé, dessa intermediária, desse contrato. Ou seja, o diretor financeiro viajou negócio, viajou a passeio, que seja, alguém chegou lá e começou a pagar sem a sua anuência. E para completar, o próprio diretor jurídico da época do Augusto Melo, da época do início da gestão do Augusto Melo, o Yun Ki Lee, ele também pediu demissão, dizendo que não concordava com algumas coisas que haviam acontecido dentro da gestão do Augusto Melo. Então, nessa negociação, o Augusto Melo perdeu seu diretor jurídico, diretor financeiro, seu segundo vice, Armando Mendonça, também denunciou essa irregularidade, mas só o Augusto está certo. Ele está certo, mas ele não se defende, ele não explica, ele não esclarece o que aconteceu de fato, quem são os culpados, porque assim, é preciso esclarecer também assim, pessoal, que o Corinthians é vítima, como sempre foi na gestão do Andrés, na gestão do Duílio, do Roberto de Andrade, do Augusto, do Mário Gobi, e também lá do Alib, por aí vai, né? O Corinthians vem sofrendo com más gestões há muitos anos, mas agora o Augusto, por ter antecessores muito ruins, está sendo blindado por parte da torcida. É isso que eu não consigo entender, pessoal. Por que o Augusto está sendo blindado, sendo que ele está cometendo as mesmas irregularidades dos seus antecessores, do grupo Renovação e Transparência e por aí vai. Errou, tem que pagar. O processo de impeachment não é golpe, pessoal. Gestão temerária é muito sério. Quase que ele gerou um prejuízo de 25 milhões de reais ao Corinthians, pagando uma comissão para o seu marqueteiro de campanha. Então tá muito errado. Eu espero que tenha ficado claro pro pessoal aí que assim, não é perseguição, não é nada. Eu apoiei o Augusto no começo da gestão. Aliás, eu apoiei o Augusto desde 2022. 2020, quando teve a última eleição, a penúltima eleição, e o Augusto foi muito bem lá, ficando em segundo lugar, ultrapassando o Mário Gobi e tal. De lá, eu já começava a falar que o Augusto seria o próximo presidente do Corinthians. Quando lançaram a candidatura dele, eu fui lá e eu entrevistei o Augusto, dei toda a palavra para ele, ele falou à vontade, e mesmo assim algumas pessoas preferem apenas ouvir o que lhe convém e não ouvir a verdade. Verdade essa que o Augusto até hoje não explicou. Ele precisa explicar o que de fato aconteceu no caso Vaidebet. Quem são os culpados por essa desonra ao Corinthians, por esse problema sério que aconteceu no Corinthians, se ele é culpado ou não. Ao invés disso, ele ataca a oposição, ataca o Conselho Deliberativo, ataca o presidente do Conselho Deliberativo o tempo todo. Para ele sempre é golpe, ele nunca é o culpado, sempre é golpe. E isso está errado. Chega de má gestão no Corinthians, chega de gente querendo se apoderar do Corinthians e fazer do clube a sua empresa, fazer o que quiser com ela como se fosse dono dela. Não é assim que funciona. O Corinthians é muito maior do que o Augusto, é muito maior do que o Tuma, é muito maior do que o Andrés, do que o Duílio, do que todo mundo. O Corinthians é muito maior do que isso. Precisamos de gente séria dentro do clube. E o Augusto não é sério.